Bom, pessoal, então, estou gravando esse vídeo aqui para a gente resolver um exercício de uma aplicaçãozinha de máximos e mínimos, tá? Usando o teste da derivada segunda, que é o conteúdo que a gente viu ainda na aula 4, tá? Ele é parecido com aqueles exercícios, alguns exercícios que aparecem ali na segunda parte da lista da aula passada, né? Que é a lista 5, se eu não me engano. Tá? Exercício que a gente tem que tentar encontrar a fórmula para poder aplicar as ideias de máximos e mínimos, né? Que é encontrar o ponto crítico e aplicar o teste da derivada segunda. Tá? Então, o enunciado desse exercício está aqui no Moodle, tá? Eu não vou repetir aqui. Basicamente, o que a gente quer? A gente quer a menor quantidade de material para eu construir uma caixa retangular, de modo que essa caixa tenha 32 metros cúbicos, certo? Então, eu tenho que procurar uma função que me responda isso, tá? Eu tenho uma restrição, certo? Então, chamando de x, y, z as dimensões dessa caixa, né? Comprimento, largura e altura, e considerando que o volume tem que ter 32 metros cúbicos, ok? Eu garanto aqui para nós, ou pelo menos essa fórmula aqui me garante que x vezes y vezes z tem que ser igual a 32. Tá? A fórmula do volume de um retângulo, de uma caixa retangular, é só multiplicar as suas três dimensões. Tá? E eu quero, na verdade, minimizar a quantidade de material que eu vou utilizar. Né? Então eu vou minimizar quem? A área lateral dessa caixa retangular. Certo? A área lateral da caixa retangular, o que é? É somar as áreas de todos os lados dessa caixa retangular aqui. Como a gente não tem no topo, né, não tem a parte de cima, a soma das áreas laterais vai ser o retângulo da base, que é y vezes x, isso aqui é a área agora, né? Mais duas vezes as áreas laterais, que é y vezes z, tá? Mais duas vezes as áreas que estão nessa face aqui, que é x vezes z, tá? Então a gente chega nessa fórmula aqui. Então esta é a fórmula que a gente vai minimizar, tá bom? Só que a gente quer impor essa condição aqui, né? A gente quer impor que o volume não passe de 32 metros cúbicos. Desse modo, a gente vai usar essa relação dentro dessa fórmula aqui. De que maneira? Vamos isolar uma dessas variáveis, qualquer uma delas, por exemplo, o z, que vai ser igual a 32 dividido por xy. Eu escolhi o z, poderia ser qualquer outra. E aí eu substituo isso nessa fórmula. Aí a minha fórmula S vai virar quem? X vezes y não muda, tá? Aí vai ficar 2 vezes 32 xy vezes y. Então a gente vai ficar com mais 64. Opa! Deixa eu aqui. 64 dividido por xy vezes y, certo? Mais, de novo, 2 vezes z, que vai dar 64 sobre xy vezes x. Tá? Podemos simplificar os y e os x aqui, e a nossa fórmula é xy mais 64 sobre x mais 64 sobre y. Tá? Então, é esta fórmula aqui que a gente vai querer minimizar. Tá? Então, para minimizar essa fórmula, e na verdade eu estou falando minimizar, eu nem sei se essa fórmula agora eu nem estou no contexto da aplicação, né? Isso aqui é uma fórmula, né? Uma função de duas variáveis, depende de x, y. Eu observo também que essa função original dependia de três variáveis, e teoricamente eu não sei trabalhar com máximos e mínimos de funções de três variáveis, então eu reduzi, e é por isso que eu usei essa fórmula aqui, tem duas variáveis só. E na verdade eu não sei se essa função tem um mínimo, né? Eu não sei. Essa aqui é uma função qualquer que eu vou analisar se tem um mínimo, e aí se tiver esse mínimo eu analiso que tipo de dimensão a minha caixa tem que ter. Né? E daí eu vou analisar assim, não, ela tem um mínimo e o mínimo ocorre em tal ponto. E aí eu sei quais são os pontos que representam as dimensões dessas caixas aqui. Então para fazer isso a gente vai calcular as derivadas parciais dessa função aqui. Né? Lembra que a gente tem que achar os pontos críticos, e aí para fazer isso a gente deriva, né, calcula as derivadas parciais da função e igual a zero. Então aqui a gente vai ter duas derivadas, né? A sx derivada então com relação a x, no primeiro termo aqui vai ficar y, certo? Esse outro termo aqui vai ficar, eu tenho uma regra do quociente, né? É menos 1 sobre x, tá? Ao quadrado, então vai ficar menos 64 sobre x ao quadrado, tá bom? E aqui 64 sobre y vai dar zero. E ainda eu vou ter também a derivada com relação a y. Tá? A derivada com relação a y vai ser x mais a mesma coisa, né? Menos, só que outra variável agora.
64 sobre y ao quadrado, tá? Porque a derivada com relação a y aqui, aliás, desculpa, né? Aqui vai ficar, isso vai ficar x, é o contrário, né? Exatamente o contrário das variáveis aqui. Então a gente precisa encontrar os valores que façam com que essas variáveis aqui sejam iguais a zero. Então, y, eu só vou reescrever aqui, né? Y sobre 64x ao quadrado igual a zero. E aqui a gente tem x menos 64 sobre y ao quadrado também tem que ser igual a zero, tá bom? Aqui temos então nossas derivadas parciais igualadas a zero, tá? Aí vamos resolver essa relação aqui, essas relações para encontrar o nosso ponto crítico, tá bom? Bom, pessoal, eu cortei aqui o vídeo só para limpar o quadro, tá? Mas tá aqui as nossas derivadas parciais igualadas a zero, que é o que a gente precisa resolver para encontrar o nosso ponto crítico, tá bom? Então eu tenho que resolver, né, que y, por exemplo, menos 64 sobre x ao quadrado é igual a zero. Eu vou isolar em função de y, então eu tenho que y é igual a 64 sobre x ao quadrado, tá? E isso aqui, ó, eu vou substituir nesta segunda equação aqui, porque eu tenho que achar pontos que satisfaçam as duas equações, tá bom? Então aqui a gente vai ficar com x menos 64 dividido pelo y ao quadrado, só que o y é 64 sobre x ao quadrado. Então a gente fica com 64 sobre x ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, tirar esse z daqui, que é igual a zero, tá? Então eu fico com essa equaçãozinha aqui para eu resolver, tá? Só reescrevendo aqui, então, como eu tenho 64 sobre x ao quadrado, tá? Eu posso reescrever isso aqui, né? Eu vou ficar, então, só trazendo essa equaçãozinha para cá. Tá? Eu vou ficar com x, né? Esse x não muda, menos, o que vai ficar aqui? Vai ficar 64 ao quadrado sobre x na 4, tá? Que eu consigo inverter, então fica menos x na 4 dividido por 64. Tudo isso igual a zero, tá? Por quê? Porque tu tem o 64 ao quadrado aqui que tu vai simplificar com 64 do numerador, tá? Mas depois vocês confiram essa fórmula aqui para garantir que ela está certa, tá? Fiquem à vontade para fazer isso. Vou pegar o preto aqui. Vou colocar o x em evidência nessa fórmula, então fica com 1 menos x ao cubo sobre 64, certo? Tudo isso igual a zero. E aqui a gente tem uma funçãozinha de grau 4, né? Uma função de grau 4 em x. Tá? Quando eu tenho um produto, eu consigo separar isso aqui em dois termos, né? Então daqui eu tenho que x igual a zero. Então, uma das soluções eu tenho que x igual a zero. E a outra eu vou pegar todo esse termo em parênteses e igualar a zero, que é 1 menos x ao cubo dividido por 64 tem que ser igual a zero. Tá? Vou passar esse x ao cubo para o outro lado, positivo. 1 tem que ser igual a x ao cubo sobre 64. Tá? Daqui, vou mudar de lado, passo 64 multiplicando, 64 igual a x ao cubo, e a raiz aqui é 4, né? A raiz cúbica de 64 é 4. Vou me preocupar aqui, eu não preciso me preocupar aqui com valores negativos, porque eu tenho uma raiz cúbica aqui, né? Aquele negócio do quadrado, os dois quadrados são elevados a mesma coisa. Nesse caso a gente não tem. Então a gente tem dois valores aqui possíveis do x. Só que para x igual a zero, eu não quero, porque x igual a zero indica o quê? Indica que essa dimensão da caixa é zero. E aí não existe caixa, né? Então, considere esse valor aqui. E o único valor que eu vou trabalhar, então, é que o x vale 4. E aí, com x valendo 4, eu consigo encontrar o y, porque eu tenho uma relação que envolve x e y aqui. Tá? Então, volta para essa equaçãozinha aqui, ó, e diz que y é igual a quem? 64 dividido pelo x ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, que é 16. Certo? Isso aqui vai dar também 4. Tá? Então, o que a gente pode concluir aqui? O ponto crítico dessa função aqui é o ponto 4 e 4. Então, a função S lá, que estava na outra parte do quadro, o ponto crítico daquela função é 4, 4. O ponto crítico daquela função S é 4, 4. Então, eu tenho um ponto crítico, e a partir desse ponto crítico aqui, eu vou analisar se isso de fato me gera um mínimo. Se gerar um mínimo, esse é o ponto que minimiza a função e, consequentemente, os valores das coordenadas, né, que diminuem aqui, que tornam que a quantidade de material seja a mínima possível. Bom, pessoal, cortei de novo o vídeo aqui para limpar o quadro.
Então agora a gente tem um ponto crítico, a gente vai aplicar o teste da derivada segunda. Para aplicar o teste da derivada segunda, eu tenho que calcular as derivadas segundas. Então eu já calculei aqui, tá? Depois também vocês confiram. Derivada segunda da função s com relação a x, com relação a y é a cruzada. Tá? Então temos essas funções aqui. E aí a gente vai calcular o nosso valor do d. O nosso valor do d é quem? A sx aplicada no ponto crítico vezes a syy aplicada no ponto crítico menos a sxy aplicada no ponto crítico elevado ao quadrado. Tá? Vamos ter o que aqui? Sxx aplicado em 4, ó, é 128 sobre 4 ao cubo. Vezes a SYY aplicada 4, o Y vale 4 aqui também, né? Então temos 128 dividido por 4 ao cubo. Menos a SXY elevado ao quadrado, tá? Como essa SXY é 1 ao quadrado, né? Então é 1 ao quadrado, tá? 4 ao cubo é o 64, então nós vamos ficar com 128 dividido por 64, vezes 128 também dividido por 64, menos 1, certo? E aqui eu já vou até salientar, né? Esse valor aqui, quem é? Esse valor é exatamente a função SXX aplicada no 4. Tá bom? 128 dividido por 64 é 2, então isso aqui vai ficar 2 vezes 2 menos 1, ok? Isso aqui é 4 menos 1, que é 3, certo? Então, o que a gente tem é que o D é um número positivo. Então, isso eu estou aplicando o teste da derivada segunda, tá, pessoal? Sendo D um valor positivo, ou é máximo ou é mínimo, né? A gente exclui o ponto de Cella e exclui o teste inconclusivo. Então, isso aqui é máximo ou mínimo. Eu tenho que analisar através de quem? Da SXX aplicada no ponto crítico, e é por isso que eu salientei esse valor aqui. 128 por 64, ó, é 2. 2 é positivo, né? Então, a minha SXX aplicada em 4 é positiva e a minha D é positiva. Então, tu vai lá na tabelinha do teste da derivada segunda e vai ver que, de fato, essa função tem um mínimo em 4, tá? Tem um mínimo em 4. Beleza? Então a gente sabe que o ponto, né, os valores de x e y que minimizam essa função é o y valendo 4, o x valendo 4 e o z. Bom, lembra que a gente calculou o z, né? O z, eu vou botar aqui no cantinho, lembra que x vezes y vezes z é igual a 32. Então 4 vezes 4, né, é 16 vezes z é igual a 32. Passa o 16 dividindo, z é igual a 2, certo? Então esse z aqui vai ter que ser igual a 2. Então, as dimensões para que a caixa tenha o menor, aliás, tenha o volume de 32, né, a menor dimensão possível para que o volume seja 32 é x4, y4 e z igual a 2. Certo, gente?